1º de dezembro de 2025, segunda-feira da primeira semana do tempo do Advento. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Segundou, louvado seja Deus por estarmos reunidos para ouvirmos a sua palavra, meditarmos a palavra em nosso coração, em nossa vida. Muito bem, também nós estamos, além de iniciarmos uma nova semana, estamos iniciando um novo mês, o mês de dezembro, o último mês desse ano abençoado de 2025, que essa nossa reflexão também seja uma consagração a Deus desse mês que iniciamos. E estamos iniciando um novo tempo litúrgico, né? Olha só, eis que faço nova todas as coisas, tudo novo, né? O tempo do Advento, confesso a vocês que é o tempo litúrgico que eu mais gosto, né? Eu acho que é o tempo litúrgico mais bonito. Fala de um evento que é um evento central na nossa fé, a volta de Jesus Cristo, né? E também nós já vamos entrando no clima de Natal, né, gente? Vamos nos deixando envolver por esse clima tão bonito, né? Que nos transforma. Então, eu sou meio suspeito, né? Adoro esse tempo litúrgico. Então, vivamos de maneira intensa, né? E vamos iniciar esse nosso encontro desta segunda-feira, 1º de dezembro, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 4, versículos do 2 ao 6. Naquele dia, o povo do Senhor terá esplendor e glória, e o fruto da terra será de grande alegria para os sobreviventes de Israel. Então, os que forem deixados em Sião, os sobreviventes de Jerusalém, serão chamados santos, a saber, todos os destinados à vida em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado as imundícies das filhas de Sião e limpado as manchas de sangue dentro de Jerusalém, com o espírito de justiça e de purificação, ele criará em todo lugar do Monte Sião e em suas assembleias uma nuvem durante o dia e fumaça e clarão de chamas durante a noite. E será proteção para toda a sua glória, uma tenda para dar sombra contra o calor do dia, abrigo e refúgio contra a ventania e a chuva. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então, como nós estamos iniciando um novo ano litúrgico, né? E iniciando um novo tempo litúrgico, agora nós começamos a refletir outros textos, né? Geralmente no tempo do Advento, quase o tempo do Advento inteiro, nós estaremos a acompanhar o livro de Isaías, tá? Então, o tempo do Advento é um tempo diferenciado do tempo comum, né? O tempo comum, não sei se vocês já perceberam, mas nós vamos passando de livros em livros, né? O do Advento não. O tempo do Advento não tem uma sequência textual, porque o objetivo é enfatizar o tema do tempo litúrgico, tá? E não pegar um livro e ir explorando esse livro até terminar, como no tempo comum, tá? Então nós vamos escutar bastante o profeta Isaías. Muito bem. Então vamos entender um pouquinho a estrutura do livro de Isaías. O padre sempre gosta, né, antes de explorar o trecho desse dia que foi proclamado, né? É sempre importante entender o contexto geral, né? Histórico, cultural do livro, né? O livro de Isaías, minha gente, é uma das obras proféticas mais importantes do Antigo Testamento, tá? Ele reúne oráculos, narrativas, poesias
que abrangem um longo período histórico. Então, se você pegar o período histórico de que fala o livro de Isaías, é um período muito extenso, tá? Tradicionalmente associado ao profeta Isaías do século VIII a.C., mas também ampliado por discípulos e comunidades proféticas posteriores. Então, o contexto principal do livro envolve crises políticas, ameaças militares, especialmente, eu sempre falo para vocês sempre, né? Sempre teve um império que foi ameaça para o povo de Israel, né? Como, por exemplo, a Assíria e posteriormente a Babilônia, né? Então fala também da corrupção interna, da necessidade de renovação espiritual do povo de Deus, né? Que é o reino de Judá. O tema central do livro de Isaías é a soberania de Deus e o seu plano de redenção, tá? Que passa pelo juízo quanto pela restauração, né? Então Isaías ele anuncia o chamado dia do Senhor, né? Que é um tempo de purificação, mas também ele apresenta uma promessa brilhante, um futuro de renovação divina centrado no rebento, no renovo do Senhor, uma figura messiânica. Então, é isso que nos apresenta o livro de Isaías. E hoje nós ouvimos o capítulo 4, versículos do 2 ao 6. E esta perícope, esse trecho, faz parte de um bloco que acusa os pecados do reino de Judá. E logo após o anúncio do juízo, apresenta uma promessa de esperança para o restante que for fiel a Deus, tá? Então vamos entender um pouquinho essa perícope, Isaías capítulo 4. Então essa perícope, gente, ela é curta, porém profundamente teológica. Embora seja situada em um contexto de julgamento, ela irrompe com uma promessa messiânica escatológica, né? Nós ouvimos o termo renovo do Senhor, ou fruto da terra. Essas expressões apontam para uma figura ou uma realidade futura que trará a salvação, a beleza, a restauração para os sobreviventes de Sião. Então, além disso, também o texto retoma imagens do Êxodo, como nuvem, fogo, proteção divina, sugerindo que a libertação futura será tão marcante quanto a libertação antiga lá do povo quando saiu do Egito. Tá? Então o foco está num remanescente purificado, protegido, habitado pela glória de Deus. Se você pegar o livro de Isaías, tá? Só falando um pouquinho mais para vocês, para contextualizar, há uma ameaça, né? Que é a Babilônia, tá? E essa ameaça, diante dessa ameaça, o profeta surge convidando o povo a se converter, tá? Se vocês não se converterem a Deus, a Babilônia vai invadir Jerusalém, vai destruir tudo. Então voltem para Deus. Voltem para Deus. É o convite, tá? Então, se nós olharmos o texto todo, a profecia de Isaías ela pode ser dividida em três grandes partes, né? O proto-Isaías, ou o primeiro Isaías, o deutero-Isaías, ou o segundo Isaías, e o trito-Isaías, ou o terceiro Isaías, né? Então, uma profecia que diz respeito a essas três partes, até mesmo os exegetas dizem ser três profetas distintos. Então, essa profecia reflete o antes do exílio, depois um profeta, o segundo Isaías, que já está no exílio, vivendo a escravidão com o povo, porque o povo não se converteu e aconteceu o pior. E o terceiro, que é o profeta pós-exílico, quando o povo sai do exílio, tá?
Então nós estamos acompanhando o capítulo 4, é o comecinho da profecia, que é o proto-Isaías, ou seja, é uma profecia, um profeta que está falando de uma promessa de libertação de algo que ainda não aconteceu, é antes do exílio. Tá? Então um profeta que anuncia a esperança, né? Então agora, olha só, o capítulo 4, versículo 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será ornamento e glória. O fruto da terra será esplendor, formosura para os sobreviventes de Israel. Quando fala naquele dia, é uma expressão escatológica, típica de Isaías. Aponta para o chamado dia do Senhor, de que falam outros profetas. É um tempo de juízo, também de restauração, né? Pois ele fala, naquele dia, o renovo do Senhor. É um termo que aparece em outras profecias também messiânicas, em Jeremias, Zacarias. Ou seja, indica um broto novo que nasce após uma devastação. Sabe quando um campo é destruído, tudo ceifado, tudo cortado, daí a pouco começa a brotar de novo uma planta, uma árvore, né, algum vegetal. Ou seja, é um broto novo que nasce após um momento de devastação, de dificuldade. É uma imagem de renovação, de esperança, né? É muito bonito isso, muito bonito. Depois nós temos a expressão o fruto da terra, que pode representar a fertilidade restaurada, né? As bênçãos agrícolas, o Messias visto como fruto, o Messias que virá, que brotará. Então, colocando na nossa vida só esse versículo segundo, então Deus ele produz vida nova, mesmo quando após tempos de devastação acontecem. O renovo nasce do tronco cortado, gente. Sabe quando o jardineiro, eu vejo aqui em volta da minha paróquia, né, tem um jardineiro, e agora, recentemente, ele depenou todas as árvores, ficou só o tronco, né? Uma coisa mais estranha, parece que matou Dali a pouco começa desse tronco brotar aparecer um brotinho, uma folha nova, e aquilo começa a crescer, e dali a pouco aquela árvore está cheia de folhas novas, lindas, grandes, que até então não tinha, porque antes de ser podada, né? Então é a imagem do Deus que transforma a gente. Então o tempo do advento é um tempo de nós retomarmos o nosso coração, a esperança diante dos acontecimentos da nossa vida. Esperança. Gente, não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus pode fazer tudo, né? O problema nosso é que nós somos imediatistas. Nós não sabemos esperar em Deus. Nós não sabemos entregar a Deus, confiar a Deus as nossas causas. Essa é a nossa dificuldade. Mas Deus pode fazer tudo no tempo devido. E a restauração de Deus, ela é bela e gloriosa. Não é apenas funcional, né? Então, o Senhor, ele preserva, no texto de Isaías, um remanescente, né? Mesmo a Babilônia vai invadir Jerusalém, vai destruir a cidade, vai destruir tudo, vai levar a turma para ser escravo. Mas Deus, ele vai mesmo em meio sofrimento, né? Porque aquele povo foi infiel e colheu a consequência das suas infidelidades. Mas Deus, ele vai preservar o remanescente. Ou seja, um grupo vai ser preservado. Porque Deus não deixa o que é dele morrer por completo. Não. Então, nem tudo está perdido. Mesmo quando a realidade humana parece decadente, nem tudo está perdido, não. Nós olhamos o mundo de hoje, gente, nós vemos um caos, né? Nós olhamos o mundo de hoje, o mundo de 15, 20 anos atrás, como que as coisas modificaram, a tecnologia, evidente,
Mas a questão dos valores humanos em 20 anos, vou falar em 20 anos, né? Como que a sociedade que cresce em tecnologia, mas vai decrescendo em valores, em amor a Deus, em amor interpessoal, né? Em altruísmo, enfim, não é verdade isso que acontece? A gente olha, mas, minha gente, Deus ele está operando o seu desígnio, né? O nosso olhar deve ser um olhar de esperança nesse tempo. Esse é o convite. Não olhemos as coisas do mundo, os acontecimentos da vida, na nossa vida ou ao nosso redor, com olhar de fatalidade enfim, mas com olhar de esperança. Deus faz florescer o que parecia morto. Nós vemos nessa imagem do profeta Isaías. Essa planta que parecia morta, ela brotou. É esperança, gente. É esperança. Depois, o texto diz assim nos versículos 3 e 4: E acontecerá que aquele que restar em Sião, aquele que se deixar ficar em Jerusalém, será chamado santo, né? Ou seja, aqui há um reforço, né? Aquele que deixar ficar. Há um reforço do tema desse remanescente. Muitos serão mortos nessa transposição e nessa escravidão do exílio da Babilônia. Muitos serão mortos, a nação será dizimada, mas aqueles que deixar ficar, olha só a expressão, né? Será chamado santo. Então a santidade não é apenas moral, mas é identidade dada por Deus, né? Identidade. Então a santidade é dom, é consequência da ação purificadora de Deus. Não é uma conquista humana. Eu sempre falo, né? Nós estarmos no limiar da presença de Deus, gente, não é porque nós somos dignos. E tem essa mentalidade ainda que invade a igreja hoje em dia. Se a gente for olhar bem, por mais esforços que nós tenhamos em renunciar ao pecado e viver em Deus, nós sempre seremos indignos de estar na presença do Todo Santo. Deus é intocável, Ele é suma imperfeição, nós não. Nós não. Então, Ele purifica a sua comunidade, Ele limpa, Ele cura, Ele restaura o que está contaminado. O espírito de fogo, de que fala, né? Espírito de justiça e fogo, né? Nos lembra que Deus ele não ignora as injustiças, tá? Mas Ele confronta para salvar. Deus ele quer salvar, minha gente. Então nós somos chamados a participar dessa purificação, olhando nossa vida, né? Vendo o que nós precisa ser melhorado, aperfeiçoado, nos arrependendo, a mudança, a abertura à ação do Espírito, né? Depois dos versículos 5 e 6, então o Senhor criará sobre todo o lugar do monte Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem durante o dia e fumaça e esplendor de fogo flamejante durante a noite. Ou seja, Deus criará, né? O verbo criar no hebraico é bará, né? É o mesmo verbo usado no Gênesis, no capítulo 1, Deus criou, indicação criadora divina, nova criação, nuvem de dia e fogo de noite. Nos remete lá ao livro de Gênesis. Vocês lembram que quando o povo caminhava no deserto, né? A nuvem acompanhava o povo de dia e de noite era a coluna de fogo. Está lá no livro do Êxodo, no capítulo 13, versículos 21 em diante, né? Então é um sinal da presença direta e proteção de Deus. Olha, seja de noite ou seja de dia, Deus está a velar por nós, a nos acompanhar, a nos proteger, a lutar conosco. De dia, na descrição de uma nuvem.
quase que imperceptível. De noite, no brilho, na claridade de uma coluna de fogo que nos ilumina, que nos impede de nós esbarrarmos, de nós nos ferirmos, Deus está conosco, minha gente, conduzindo essa história. Isso é fantástico. Como Deus guiou o povo de Israel no deserto, Ele continua guiando o seu povo hoje. Ele continua guiando minha vida e a sua. Então a presença de Deus não é apenas espiritual, né? Ou abstrata, vamos dizer, né? Ela é protetora, ela é confortante, ela é refrescante, ela é orientadora. Diante do calor, das pressões, da exaustão, né? Diante das tempestades, que são as crises, os traumas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, o Senhor, Ele cria abrigo, gente. Então a restauração divina gera um novo êxodo, libertação contínua, vida guiada pela presença de Deus. Então, essa perícope que nós ouvimos hoje, Isaías capítulo 4, versículos do 2 ao 6, é um dos textos mais luminosos do início do livro de Isaías. Então, depois de anunciar o juízo e denunciar os pecados do povo, Isaías ele revela uma promessa de um renovo, símbolo da renovação messiânica, da beleza, da glória. O Senhor, Ele purifica o seu povo. Ele purifica, Ele separa um remanescente santo, né? Mas por que Deus não preservou o povo de ser levado para o exílio, da cidade de ser destruída, o povo sofrer, muita gente morrer? Por que tem que esperar acontecer tudo para depois separar um remanescente? Ou seja, separar um resto, um povo, o que sobrou. Por quê? Porque o povo precisava passar por aquela experiência, gente. O profeta chamou o povo à conversão, o povo não aceitou, não foi. E o povo precisava passar por aquilo. Precisava passar por aquilo. Para se converter, para voltar para si mesmo, para voltar para suas origens, para o seu primeiro amor. É uma oportunidade. Deus, Ele convida. O homem vai para onde quiser. Só que tenha consequência, não é? Então, o texto de hoje nos convida a confiarmos em Deus, porque Deus restaura o que parece perdido, Deus purifica o que está impuro, Deus protege o que está frágil. Assim como o rebento brota da terra devastada, como nós lemos, Deus ele faz nascer vida em nós e vida nova. Então, que esse texto de hoje, no início desse tempo litúrgico, no início dessa semana, no início desse mês abençoado de dezembro, seja para nós um antídoto de esperança. Alegria, minha gente. Alegria. Não importa o que passou, não importa o que está lá para trás, Deus nos dá a oportunidade de um renovo, de uma vida nova. E nós somos esse remanescente, esse resto, essa pequena porção. Olha quantos seres humanos existem no planeta. E olha quantos estão escutando nesse momento a palavra de Deus. Pouquíssimos. Nós somos escolhidos por Deus, abençoados por Ele. Olha, tome consciência disso. Ninguém busca Deus por conta própria, gente, porque Deus primeiro convidou. Eu me sinto privilegiado, né? Mesmo diante dos meus pecados, da minha pequeneza, minha insuficiência, diante da santidade de Deus, eu me sinto privilegiado, porque Deus me chamou, Deus me dá tanta coisa. Olha para a sua vida também. Então, alegria. Comece esse dia, essa segunda-feira, dizendo obrigado, Senhor, por ser o seu eleito, o seu escolhido, a sua escolhida. Obrigado, Senhor. Muito bem, queridos. Obrigado também pela sua presença, né? Para rezar e meditar comigo. É sempre uma alegria nos encontrarmos todos os dias. Então nós vamos acompanhando o texto agora desse tempo do Advento. Vamos acompanhando juntos. Não perca nenhum dia. E não esqueça de compartilhar este material para que mais pessoas possam conhecer a Bíblia. E mais do que conhecer a Bíblia, entendê-la e colocar na vida e crescer espiritualmente, que é o nosso objetivo, né?
Um dia abençoado a vocês, um bom mês, uma boa semana, um bom tempo litúrgico. E vamos caminhando juntos. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.